como que vocês veem a evolução a partir daqui? Visto o caos que foi no começo, né? Empresa fazendo telechamada com o WhatsApp. Como que a gente vai ver, de fato, o médico como um instrumento de saúde que não importa onde ele esteja? E como a tecnologia vai, de fato, atender esse cara, que não seja só uma chamada de vídeo e outras, e aí, desculpe a ignorância clínica, médica, mas não é só um papo entre o médico. Quais outras coisas a gente vai precisar ter disso? Além do que a Crícia falou, informação clínica, que vai ser baseada em prontuário, em interoperabilidade, que é um outro ponto que eu quero tocar com vocês aqui, sobre os dados de saúde, né, que está cada vez mais em evidência agora. Mas como que a gente vai evoluir a partir daqui, sabe? Chegamos num ponto de caos, sobrevivemos, estamos aqui, ok, nem todos infelizmente sobreviveram, mas chegamos a um ponto de não retorno, né? Acho que algumas coisas vão ficar. A pandemia vai trazer transformações que são irreversíveis, né? Como que o mercado vai se adaptar a isso, na opinião de vocês? Você quer começar? Que eu... Pode ser. Bom, em relação à telemedicina, né, eu acho que a forma de responder isso a Regina vai poder explicar melhor. Como é que é o caminho de um médico fazer como é que o médico chega ao diagnóstico do paciente, né? Como é que hoje ele pensa? Então, a mesma coisa tem que ser replicada quando a gente vai fazer isso de forma digital, né? Então, a gente vai ter que pegar o histórico do paciente, aí a gente entra ali no nicho dos dados estarem centralizados, interoperabilidade, toda essa discussão. Sintomas? Bom, sintomas talvez eu consiga perguntar já nas primeiras camadas ali, né, do front-end para o paciente, na experiência, já consigo perguntar para ele os sintomas, ok. Mas que mais? Eu talvez precise de exames, aí você vê, por exemplo, a Title Care criando alguns devices que, de repente, você pode ter em casa para conseguir fazer exames, por exemplo, pediátricos numa criança, como, por exemplo, o ouvido, a garganta, né? Tem algumas coisas que estão surgindo nesse caminho. Então, os devices podem, de alguma forma, participar dessa jornada da telemedicina, ajudando a trazer essa informação. Os wearables também, né? Então, as informações que são geradas ao longo do nosso dia a dia, talvez seja mais uma informação interessante também. Então, é uma composição, né, de várias informações que, se o médico tiver à mão, talvez ele consiga ter uma suspeita diagnóstica, porque o diagnóstico mesmo aí precisa fazer exames na maioria das vezes, né, para a gente conseguir ter mais assertividade. Então, eu acho que tem todo esse caminho de discussão em relação ao software, como você falou, as features, né, que tem que existir nesse software. Tem decisões que até hoje eu não sei se elas estão bem resolvidas. Por exemplo, a gente deve ou não deve filmar a consulta médica? A gente deve ou não deve disponibilizar essa consulta para o paciente? Então, tem uma série de discussões profundas, né, que envolvem a visão da empresa, mas a visão também do paciente. Tem uma série de discussões que eu acho que ainda precisam avançar, né, para a gente conseguir entender o que é o ideal para cada uma das partes envolvidas, né? Então, acho que em relação a telemedicina ainda tem bastante coisa para ser pensada em profundidade, porque não deu tempo, né? A gente precisava colocar a gente precisava colocar as soluções no mercado, disponibilizar para o paciente. Algumas coisas foram tomadas pensando talvez de uma forma não tão profunda quanto deva ser, né? Então, eu acho que essas questões, se elas forem bem resolvidas, se elas forem debatidas em profundidade, talvez a gente esteja preparado para levar propostas para o CFM e até convencer de que realmente estamos no momento preparado para isso, né? Mas não sei se já estamos. Eu acho que esse é o ponto. Se a gente começar a olhar para outros assuntos da moda, né, que são hype, então, assim, por exemplo, você vai falar, não, esquece agora a telemedicina. A telemedicina já foi. Agora vamos falar de metaverso. Consulta no metaverso. Não, se for ainda dentro do tema, né, mas se abandonar o assunto anterior, ainda não 100% resolvido, e pular para um outro, só porque esse é o mais quente, é o que está sendo mais citado nos eventos e tudo mais, aí a gente perde a oportunidade de realmente criar coisas robustas que realmente cuidam da segurança do paciente, né? Um degrau de cada vez, né? Acho que a gente estava ainda na prescrição feita no papel e consulta olho no olho há 2 anos atrás, né? Não vamos falar agora de consulta no metaverso com prescrição em NFT, que ainda talvez não seja a hora. Mas um comentário até para passar para você.
eu estava pensando aqui enquanto a Cris falava, a gente está com tantos pontos em aberto para fazer uma boa consulta remotamente, como eu gravo ou não gravo, como que eu faço a prescrição, como eu trato o acesso aos dados aos clientes. E por outro lado, a gente avançou muito, eu lembro disso, cara, a gente conseguia fazer com robótica cirurgia à distância. E ninguém discutiu como fazer uma consulta. Sabe? Precisou a pandemia empurrar isso. Então, cara, hoje a gente consegue fazer uma cirurgia com um braço robótico e tal. O cirurgião a quilômetros de distância. Então eu consigo fazer cirurgia, mas eu consigo fazer consulta. É um pouco discrepante isso olhando de fora, né? Eu acho esse tópico muito bem colocado, porque a gente fica muito olhando só as barreiras também. E foi fundamental ter esse empurrão, né? Para que agora seja discutido com profundidade uma série de coisas, sim, tem que ser? Tem. Mas eu queria também ampliar um pouco o leque de nós não falarmos só de uma questão de uma consulta, mas falar do universo dessa pessoa, né? Então, quando a gente fala da definição de saúde, da Organização Mundial de Saúde, saúde não é só ausência de doença, né? É um estado amplo de bem-estar, né? Não é exatamente essa a definição, mas... É o que o mercado chama de wellness, não? A definição é de um estado amplo de bem-estar, né? Wellness é o termo em inglês, mas sim, né? E quando a gente fala disso, nós não estamos falando só de doença ou só de uma consulta. A gente está falando desde como essa pessoa está, como ela se relaciona, como ela tem o seu lazer, né? Como ela tem a sua condição psicológica, como ela tem o seu ambiente, né? Então, e uma das coisas que, por exemplo, o médico nunca vai conseguir, nunca não, né? Também estaria sendo, teria uma dificuldade enorme de entender, não tendo uma consulta à distância, é ver o domicílio da pessoa. É ver uma pessoa que tem alergia, que ela tem um gato, ou que ela tem uma série de menos que ela esteja na câmera cortinas. E passa o gato atrás, como acontece nas reuniões. Aí, opa, tem um gato. Então, tem uma série de coisas que são ganhos e que não são, assim, tem uma dificuldade de serem ponderados, né? E isso também são ganhos e começou-se a ver com essa modificação. Além disso, tem tudo que é a vida dele fora daquele momento. Então, hoje, os wearables aí, ele está monitorando, né? Se você deixar programado, né? Eu vou falar programado, né? Mas não sei exatamente como fala, né? Vocês me perdoam. Programado mesmo. Programado. Ele pode medir a sua pressão arterial durante o dia inteiro, né? Você tem que fazer uma regulagem. É claro que ele não é exatamente tão preciso quanto seria uma ferição com um determinado esfigmo, mas ele vai te dar algumas tendências, inclusive, de você também perceber em que momentos você tem algumas alterações. O que está acontecendo, né? A gente tem uma pessoa que foi nossa colega, inclusive, que começou a perceber que a frequência cardíaca dela ficava muito estranha em alguns momentos. E foi o reloginho que ajudou. Ela tinha uma arritmia e precisou fazer uma cirurgia. Então, tudo isso, né, faz parte desse novo momento, faz parte dessa nossa nova vida. O que vai ficar exatamente, não consigo afirmar, não. Né? Também não imaginava que a gente fosse ter 2 anos de pandemia. Estamos no terceiro ano, né? Então, mas eu acho que essas são algumas coisas.